Já vai começar o nosso próximo episódio do Let's Cast, mas eu queria me apresentar para você. Eu sou Fernanda Medeiros, sou mentora de vendas. Em um mercado tão competitivo como o nosso aí nesse segmento, a diferença entre o sucesso e o fracasso pode estar nas suas estratégias de vendas. Mas comigo, você pode aprender a alavancar seus resultados. Me segue, eu sou Fernanda Medeiros e venha aprender mais sobre vendas. Bora, bora! E roda a vinheta. Está no ar o 15º episódio do meu, Do seu, do nosso nosso Let's Cast. Eu sou Fernanda Medeiros. Eu sou Marcela Moura. E nós hoje vamos falar de um tema super, hiper importante. E assim, o mês de março é tão falado, tão comentado, né? Como o mês internacional da mulher, que também é um tema muito precioso, grandioso aí. Mas é também um momento da gente falar sobre o Março Azul. Né? Para quem ainda não conhece, mas nós trouxemos uma especialista super importante e que eu gostaria de apresentar para vocês, doutora Nayara. Seja bem-vinda ao Let's Cast. Gente, prazer estar aqui com vocês. Vocês são referência aqui na nossa região e essa iniciativa aqui é ótima para atrair públicos diversificados, porque quanto mais falarmos, né, sobre esse assunto, mais prevenção teremos e mais qualidade de vida. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e ficamos gratos. Nosso público também eu tenho certeza que vai ser muito enriquecido, né, com esse conteúdo aí que a gente vai trazer. Com certeza. E, doutora, para a gente começar, explica para a gente o que é o Março Azul. O Março Azul foi um mês que as sociedades, né, tanto de gastroenterologia, coloproctologia, endoscopia, escolheu para que seja o mês de prevenção do câncer de intestino. Lembrando que a prevenção tem que ser o ano inteiro, mas o mês da conscientização, que eu falo que é o mais correto assim a gente falar, né, escolheu-se o março. Antes era o Setembro Verde, até 2018, e depois disso viram que setembro tinha muitas campanhas, né, de prevenção, e aí decidiram escolher o Março Azul como mês de conscientização da prevenção do câncer de intestino, e hoje já é uma campanha que tem âmbito nacional e muitos países já estão aderindo a esse dia como o mês, né, de conscientização, e o dia D é o dia 19, né, que foi ontem, né? Dia que foi ontem, então entendi. É o dia D aí da conscientização, e todas as sociedades estão engajadas aí, apoiando e conscientizando pelo Brasil todo, estamos aí. Isso, e eu percebo, assim, às vezes quando acontece, né, alguma situação com uma pessoa que já tem, que passou pela doença, passou pelo processo, é uma pessoa famosa, alguém, né, que está no meio aí artístico, às vezes no meio da televisão, no meio do conhecimento geral do público, aí acaba que toma esse tema de novo e acaba gerando essa reverberação das pessoas conhecerem o problema, conhecer um pouco. Mas antes de entrar diretamente nesse assunto, você é nossa especialista. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, Claro, né? Para você falar desse assunto, as pessoas também te conhecerem e te seguir, inclusive, nas redes sociais. Claro, meu nome então é Nayara, né? Nayara Ribeiro, eu sou médica, cirurgiã geral e subespecialista em coloproctologia, especializada nas cirurgias e no tratamento das doenças do intestino e do ânus. Isso vai desde constipação intestinal, desde câncer de intestino, endometriose, diarreia, hemorroida, fissura e por aí vai. Intestino irritável. Então, todas essas doenças relacionadas ao intestino e ao ânus é a minha especialidade. E eu me formei aqui na Unimontes, então sou meio prata da casa, né? Sim, que legal, importante. E depois fui fazer minha especialização fora, voltei, já tem 10 anos que eu voltei dessa especialização, e aqui atuo aqui em Montes Claros, atendo a região, né, do norte de Minas, sul da Bahia, vem muita gente até fora. Vitória da Conquista vem, e eu atendo uma vez por mês no Vale de Jequitinhonha há 10 anos, que é lá em Capelinha, Turmalina, Minas Novas. Bacana. Então, estamos aí um na pouco região. Distante, né? Você anda bastante. Norte e sul da Bahia, Vale de Jequitinhonha. E aqui em Montes Claros tem uma clínica, né? Uma clínica Proctos, que é
um centro especializado no tratamento dessas doenças. Aí tem vários Vários médicos lá, né? especialistas, gastroenterologista, outros proctologistas, ginecologistas, nutricionista, um centro multidisciplinar mesmo. Ai, que legal, bacana. E doutora, já que a gente tá, né, nesse mês de conscientização e falar da importância, né, da prevenção, pode acontecer com qualquer pessoa esse câncer de intestino? Sim, o câncer de intestino tem aumentado muito a incidência, tanto o câncer coloretal quanto o câncer de reto, né? O reto é a parte final ali do intestino e o cólon é aquelas porções iniciais Sim. do intestino grosso. Então tem aumentado muito, principalmente por conta dessa dieta, né, que temos vivido aí, rica em fibras, alimentos saturados, processados, ultraprocessados. Você vê Sim. que a gente compra uma caixinha de leite e ela dura meses na geladeira, né? Já passou não sei imagina. quantas vezes lá no processo aquelas Tetra Pak. Tem Não até, perde, eu achei né? interessante, alguém me falou uma vez que atrás da caixinha tem as cores, né? Depois eu vou pesquisar mais a fundo, mas as cores significam quantas vezes ela foi A, processada. B, C e D. Tem uma É. letra, às vezes, né? Tem letra isso. D, já que passou, voltou 4 vezes. Quatro né, Interessantíssimo, já, né? essa eu não sabia. Exatamente. Então, assim, vocês verem que as coisas hoje estão com muito conservante, né? Muito embutido, muito enlatado. Cada vez mais as pessoas buscando alimentos fáceis, né? Pré-prontos, pré-cozidos, pré-assados. Querendo uma pressa, uma praticidade para resolver as Exatamente, coisas, acaba né? se alimentando ruim. de Eu maneira falo que a ruim. gente tem desembalado mais e descascado menos, né? Sim. Ou seja, muitos alimentos, né, industrializados. Então, isso tem aumentado muito a incidência de pólipos, né? Pólipos é como se fossem umas carninhas que vão crescendo ali no intestino, e esse pólipo, 90% dos cânceres de intestino vem através desses pólipos. Então, se a gente faz os exames de prevenção, detecta esses pólipos e já retira, esses pólipos que poderiam virar um câncer não vão mais. Então, eu previno a pessoa de ter um câncer. Vocês veem que antigamente o câncer de colo de útero era lá em cima, né? Isso. Todo Era mundo- mais conhecido, todos as pessoas nós- sabiam. Todos nós tínhamos alguma tia, uma prima, alguém que tinha tido um câncer de colo de útero. E tanto que teve essas campanhas de prevenção, Outubro Rosa, né? Quanto tempo que a gente Isso. começou com Outubro E Rosa? é bem firmado já na cabeça das pessoas quando chegam em outubro. Câncer de mama, né? Antigamente poucas pessoas faziam mamografia, ultrassom. Agora hoje praticamente todas as mulheres fazem a mamografia, Jovem, o preventivo, né? Então conseguimos reduzir muito a incidência de câncer de mama e de colo de útero. E o intestino, que todo mundo nunca se falou por tabu, né? Ninguém falava muito de intestino, porque a gente foi acostumado desde a infância a esconder, né? Isso, Ter exatamente. vergonha, não falar sobre isso. Isso. Então, o que aconteceu? A incidência de câncer de intestino foi aumentando e hoje em dia o câncer de intestino já é o segundo câncer mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. Meu A Deus. incidência, a estimativa do INCA é que esse ano de 2025 nós tenhamos aproximadamente 35 a 40 mil novos casos de câncer de intestino no Brasil. Nossa, É, que estimativa ruim, né? Sim. Muito ruim. E eu falo que é uma estimativa ruim para um câncer prevenível. Por quê? Os outros métodos de rastreio que temos para identificar o câncer de colo de útero, o câncer de mama, são métodos que detectam um câncer precoce. E você detectando um câncer precoce, o tratamento é mais fácil, melhor, Rápido. a sobrevida maior. O câncer de intestino, na medida que o paciente faz a colonoscopia, detecta o pólipo, retira, aquele pólipo que poderia virar um câncer não vai mais. Então, eu te preveni de ter um câncer. Então, a incidência é tão alta por um câncer prevenível, né? Então, Isso assim, não é que- algo que precisa esperar virar um problema para poder resolver. Exatamente. E quando ele é pólipo, lá, essa transição entre um pólipo até ele virar câncer, demora em média 5 a 10 anos. Então, nós temos uma margem prazo. grande de segurança. Só que é o problema, quando ele é pólipo ainda, não tem sintoma nenhum. O paciente não tem sintoma na maioria das vezes. Depois E como é que ele descobre, por Aí, exemplo? o método melhor para descobrir é através da prevenção. Você ir, né, a partir de certa idade, que nós vamos comentar sobre isso, fazer os exames de colonoscopia, controle com o médico, né, especialista ou o clínico que for, se você não tiver acesso a um especialista. Sim. Então, nessa população que a gente fala que é uma população de baixo risco, ou seja, a população que não tem histórico de câncer
câncer de intestino na família, não tem alteração brusca do hábito intestinal, não tem sangramento nas fezes, não tem histórico de doença inflamatória do intestino, como doença de Crohn, retocolite, esses pacientes têm que fazer a colonoscopia, que é de baixo risco, a partir de 45 anos. Todo mundo. Deu 45, colonoscopia de prevenção do câncer de intestino, assim como nós mulheres, depois que iniciamos a nossa vida sexual, temos que fazer o preventivo anual, né? Então, 45 anos, população de baixo risco, colonoscopia a partir dos 45 anos. Agora, se você tem alguém na sua família com câncer de intestino, se você tem uma mudança do hábito intestinal, meu intestino era muito solto, agora está muito preso. Ou eu estou tendo muita diarreia, nunca tive isso antes. Então, mudança do hábito intestinal, sangramento nas fezes, massa, pegou na barriga, tem algum caroço, alguma coisa, está com alguma anemia inexplicada, tem que fazer a colonoscopia em qualquer idade. Como prevenção. Como prevenção. Quem tem, por exemplo, se eu tenho algum parente na minha família que teve câncer de intestino, então ele teve com 80 anos, então eu vou começar a minha prevenção aos 40. Eu começo 5 anos antes do que o recomendado. Agora, se o meu parente mais próximo teve câncer de intestino com 30, eu tenho que começar a fazer minha colonoscopia com 20 anos, 10 anos antes do que aquele parente teve. Entendi. Né? E qualquer sinal, dependendo da indicação do médico, claro que é melhor o médico avaliar em qualquer momento com esses sintomas de alerta, que eu falo que são sinais de alerta. Entendi. Então, é observar seu corpo, evacuou, olha as fezes, vê se não está com sangue. Será que as minhas fezes estão mais finas do que o normal? Tem tendo sangramento? Eu estou sentindo dor? Opa, eu estou com algum errado, sinal né? de alerta, tem algo errado. O ideal é que você consulte com um especialista, ele vai te examinar e solicitar o exame mais adequado para fazer essa avaliação como um todo. Entendi. Então, ele pode ser... tanto no homem, ele pode surgir, quanto na mulher. Todo o que tem intestino. Entendi. Homem e mulher, né? Tem muito essa coisa, né? Tipo assim, Aham. eu sou homem, eu não vou... E é o pior, né? Porque às vezes não vai fazer nenhum exame de sangue. Negligencia Tem uma geração. muito, às vezes até né? por tabu, né? Ou até por falta Isso. de conhecimento. Exato. É o que você falou, né? Que, tipo assim, é uma parte que a gente sempre teve que esconder, né? Exatamente. É. Fomos Então, culturalmente criados pra criado. isso, né? Você vê que antes, próstata, por exemplo, Isso. é um problema que o homem já fica aquele preconceito. Tá chegando a idade de fazer o exame, não sei o quê, o toque. E já Isso. cria aquele burburinho, aquele preconceito, aquele tabu de inclusive, procurar ajuda. Sim. É por isso, inclusive. Mas, falando né, dessa parte do trato intestinal e tudo mais, eu vejo, assim, hoje, muitas pessoas, acho que por conta do estresse, por conta da vida agitada, por conta de problemas emocionais que eu acho que tem a ver também, também alimentação, nessa correria, alimenta igual você falou, descasca menos e desembala mais. Exatamente. Aí as comidas são todas ricas, né? Em tantos substâncias a que gente fazem todos, mal, né? Exato. Coisas tóxicas e tal. O que acontece? O intestino irritável, ele ficou muito comum, né? Muito comum. E qual que é o principal sintoma, por exemplo, do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável, como a gente fala usualmente, é um distúrbio funcional do intestino caracterizado por tem que ter dor abdominal, é o critério maior de ter intestino irritável. Então, é uma síndrome caracterizada por alteração do hábito intestinal. Tem pacientes que têm um padrão mais constipado, outros padrão mais diarreicos. Tem que ter dor abdominal, tem que ter distensão, desconforto, dificuldade para digestão e tem que durar mais de 3 meses. Tem que Então, ter uma é uma duração mais duração longa, ali né? 2 meses, 3 meses. Então, a gente baseado, a gente tem critérios de Roma, que são critérios que a gente utiliza para ver se a pessoa enquadra dentro daquela síndrome. Então, Porque pode ser outra coisa também, pode ser né? outra coisa. Eu falo que não tem um exame que você faz que vai detectar se você tem intestino irritável. Isso que eu ia falar, porque as pessoas que hoje, né, são, de fato, diagnosticadas com síndrome do intestino irritável, elas procuravam já outros recursos e não descobriam o que eram, né? Eu tenho conhecidos, né, que já passaram por essa situação e tentava procurar, os médicos davam outros diagnósticos. Então, ele não é fácil, de fato, né, ser diagnosticado. Ele é um diagnóstico, na verdade, de exclusão. Então, se um paciente chegou para mim no meu consultório queixando alteração do hábito intestinal, dor abdominal ou diarreia, eu
claro que ele tá com o intestino irritado, né? Sim. Irritado. Tá com alguma Sim. inflamação, alguma Não coisa necessariamente errada. ele tem A a síndrome síndrome. do intestino irritável. Ele tá com o intestino irritável, ok. O que tá irritando esse intestino? Será que ele tá com supercrescimento bacteriano, SIBO? Será que as bactérias estão em excesso no intestino? Será que esse paciente tem uma intolerância à lactose? Será que ele tem uma intolerância a glúten? Será que ele tem uma disbiose? Será que ele tem um supercrescimento de fungos no intestino? SIFO? Será que ele tem endometriose? Será que ela, né? É. Será que ela tem uma constipação intestinal funcional? Será que tem um câncer? Você tá vendo? É um São tanto de várias diagnósticos possibilidades. que pode manifestar da mesma forma. Será que tem uma pedra na vesícula? Será que tem um H. pylori? Então, são muitas coisas que E a podem... H. pylori também é terrível para ter sintomas aí do Exatamente. intestino irritável. Exatamente. Então, esses sintomas são sintomas genéricos, que várias doenças podem manifestar da mesma forma. Então, eu só vou falar com essa pessoa que ela tem o intestino irritável depois de exaurir todas as causas mais comuns, né? Digamos assim, não tem como exaurir tudo, Aham. mas descartou as causas mais comuns que causam, e aí eu não vi nada nos exames. Olha, eu vou falar, olha, você tem um colo irritável, uma síndrome do intestino irritável, que é caracterizado por isso, e ela piora, ela desencadeia, ela tem períodos de melhora e piora de acordo com o nosso estado emocional. Isso. Né? Eu vejo que quando eu conheci um senhor que ele tava com esse problema e tal, ele ficou no hospital muitos dias sofrendo, com muita dor e tal. E aí ele falava que toda vez que ele passava um estresse muito grande com o filho dele, ele sentia essa dor e ia parar no hospital. Exatamente. Tem muitos pacientes que no período que tá mais apertado um trabalho, mais ansioso, uma morte de um parente, desencadeia os períodos de exacerbação, né? Que aí piora e começa com diarreia, começa com distensão abdominal, não dorme. E começa com um quadro muito associado com o intestino irritável, que é a proctalgia fugaz. É aquela dor que dá ali no reto, no ânus, geralmente acorda a pessoa de madrugada, uma dor lacinante, e do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. A pessoa Do nada. Do nada. Isso é o quê? É uma manifestação no reto do intestino irritável. Olha só. Que é o espasmo da musculatura ali que envolve o reto. Sabe quando a gente tá muito ansioso que o olho da gente começa a tremer? Ai, isso acontece com todos os músculos. Eu tenho espasmo esofágico, né? Uhum. Aí, quando eu passo por algum momento assim... E é engraçado que às vezes não é no momento do estresse, mas eu passei por um longo período de estresse, aí sossegou... Exatamente. Aí juntando, sossegou, né? aí daqui a pouco é igual uma dor de infarto. Demorou eu descobrir o que era. Graças a Deus, o Dr. Henrique, né, que é meu Sim. médico, ele falou, não, vamos descobrir, mas eu acho que não é possível, é mais difícil, é muito nova, não tem problema de coração e tal. E aí a gente foi olhando algumas possibilidades, aí eu fiz o exame de manometria, que aí eu consegui identificar que era o esse espasmo. o A gente fala espasmo. quebra-nozes, Isso, né? e é uma dor, doutora Nayara, é uma dor. Acho que vai morrer, né? Não, eu já penso assim, gente... Tchau. Ai, Deus, perdoa meus pecados. Vou pra glória. Porque é uma dor muito, muito aguda. E ainda aí vai no peito, né? aí eu descobri, demorou a descobrir, né, que até você ter um diagnóstico foi exatamente por conta de descartou estresse, descartou coisas descartei outras coronarianas, coisas. Eu fiz uma bateria de exame. Exatamente. E aí, ainda mais porque eu sou bariatricada, aí a gente fica mais Duas. preocupado. Será que tem a ver? Você também? Sério? Ai, que legal. Vamos conversar sobre isso. Aí, ó. Vamos conversar sobre isso também. Aqui já, que legal, não sabia. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que descartar isso, eu tenho que descobrir que será algum problema da bariátrica, já fiquei, por isso que eu voltei no médico. Aí eu falei, doutor Henrique, que não tem nada a ver com a bariátrica, mas a gente vai ver isso aqui e tal. Uhum. E a gente foi excluindo as possibilidades Exatamente. até chegar no exame de manometria e ter esse O diagnóstico. intestino irritável é isso. Ele nunca é um diagnóstico de primeira consulta. Ele é um diagnóstico depois que a gente exauriu Todo essa contexto. propedêutica, viu que uma pessoa não tem nada. Olha, então você tem um intestino irritável, nós vamos conviver com ele, já deixar isso bem claro, né? Ele não tem cura, mas tem um controle. O nosso objetivo com o tratamento é de ter uma remissão sustentada, que você fica a maior parte do tempo bem, podendo se alimentar bem, não tão restrita àquele tanto não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tudo que come distende, dá gás, estufa a barriga, a roupa não serve no final do dia. Então a gente vai tratar esse intestino, desinflamar, modular esse intestino. Aí tem probiótico, pré-biótico, parabiótico,
pré-biótico, Tem pós-biótico. tudo pra poder Ultimamente tá ajudar a avançando. cuidar. Ainda Ajudar bem. a cuidar para a pessoa ter ali uma qualidade de vida, conseguir viver em sociedade, né? Digamos Isso, assim. isso. Então, é ter nessa liberdade de poder estar num lugar, poder usufruir daquele momento. Exatamente, Daqui é tão porque ruim, né? você comer ali uma uvinha, igual você tinha uma propaganda da Ivete Sangalo, ela tava para ser uma modelo, chegava, ai, tô barriga estufada, cheia de gás, aí ela, não sei o que aconteceu, ela, mas eu só comi uma Uma uvinha. uva. E A foi uva é um dos suficiente. alimentos que Mas- mais dão gases, É distende. por conta da acidez? São os alimentos food maps, né? Os alimentos com carboidratos que são difíceis de digerir. Isso aí entra no Ah. grupo do feijão, repolho, cebola, cebolinha, alho, maçã, Não, é um uva, monte de brócolis. coisa. É. E é coisas saudáveis, né? Exatamente. Então a Aí você pessoa acha acha que tá comendo Na saudável. direito. verdade, a maioria das pessoas, quer dizer, não sei, né? Mas a maioria das pessoas não fazem. E mãe lá em casa faz. Ela não cozinha o feijão antes de ferver ele primeiro. Ele Ferver não, ferve. colocar na água. Primeiro ela coloca na água, Isso. de molho, certo? Tirou aquilo ali. Antes de ela colocar ele na pressão pra poder cozinhar, ela ferve ele um pouco. Você vai ver, se você fizer esse processo em casa, você vai ver que vai subir uma espuma. Isso. Essa espuma é tudo aquilo que quando a gente come o feijão, que a gente não faz esse procedimento, vai pro nosso estômago. Então, por que a gente fica com gases, né? Depois. Aí ela fala assim, gente, eu como o feijão em outros lugares, eu não consigo. Eu fico extremamente Estufa, né? estufada, eu fico com gás, fica É. rotando aquilo. E aí, lá em casa, quando ela faz, não, Não porque fica, ela né? tira toda aquela espuma Cuida, né? antes. E aí, depois que ela tira, ela coloca a pressão e Dá pra cozinha. fazer também assim, colocar, deixar ele de molho no dia antes, trocando umas 2 vezes a água com limão, vinagre, também faz esse Isso. mesmo efeito da Faz, fervura. muito bom. Também tira também. Ah, Agora, se você então- pegar o feijão na tora e pôr pra cozinhar, É. quem tem intestino irritável, Passa mal estufa na hora. na né? hora. Até quem não tem, às vezes dá, né? Mas já fica aí a exatamente. dica, viu, gente? Ferva o feijão antes de colocar pra cozinhar, que vocês vão sentir a diferença. Coloca de molho, né? Ou então põe É. de molho ali que dá certo também. Legal. Você falando aí da bariátrica, uma coisa que eu percebo, eu participo de alguns grupos, né? E uma coisa que eu percebi de algumas pessoas que elas sofrem da síndrome que você citou aí. Supercrescimento SIBO. bacteriano, SIBO. Exatamente. Isso. E quase não se fala disso. Não sabe nem o que come para poder dar. Mas me fala primeiro o que é. Isso. O que acontece? A SIBO é a síndrome do supercrescimento bacteriano. É uma doença também que descobrimos tem pouco tempo também, porque É não tinha nem recente. exame para detectar isso. Então acaba que todo mundo ficava estufado, estendido, é o leite, é não sei o quê, não Normal, tinha um exame é. específico. E aí agora a gente tem o teste de supercrescimento bacteriano. Descobriu-se, né? Começaram a estudar a flora intestinal, ver a microbiota, e começou a ver que quem tem esses sintomas, olhavam lá, analisando a microbiota, que tinha certos tipos de bactéria, tinha excesso de população de bactérias, e descobriu-se essa síndrome que é caracterizada pelo supercrescimento das bactérias. Em vez das bactérias estarem no intestino grosso, onde que é o local certo que elas devem estar, elas estão no intestino delgado. Elas são deslocadas. E os bariátricos, lugar né? errado. Nós, bariátricos, já temos um desvio do intestino Exato. pelo bypass, né? Você Isso fez essa também. técnica, né? Aham. Então, a gente, quando vai fazer a bariátrica, além de fazer uma gastrectomia vertical, retirar um pedaço do estômago, ainda faz um desvio. Desvio. Que o que você come ali naquele pedacinho cai e já cai quase no final do intestino, onde que a digestão não digere muito bem, né? Então, chega aquele alimento ainda mal digerido, já no intestino, onde que já tinha que chegar bem processado. Isso altera muito a flora intestinal. Então, as bactérias muda a flora bacteriana do intestino delgado, crescem em população e isso dá gases, distensão, estufamento, má digestão. E hoje temos o exame que detecta isso, que é o teste respiratório para avaliar se você tem ou não esse supercrescimento. Lá na Próxima a gente faz ele também. Então é pela Como que? respiração. Pela respiração? Pela respiração, é um aparelho que detecta o hidrogênio expirado. Olha. Então a gente ingere-se um substrato, que aí no caso pode ser tanto a glicose quanto a lactulose, e você sopra um aparelho, tipo um aparelho desse tamanho aqui mais ou menos, você sopra. O aparelho Parecendo ele um tem bafômetro. parecendo igual um bafômetro, igual um Ah, aparelho de sim. bafômetro, que ele detecta a quantidade de hidrogênio expirado. Por quê? Entende-se que
a lactulose, esse substrato, ele vai ser digerido pelas bactérias intestinais e, como produto dessa digestão, libera o hidrogênio, que é detectado no aparelho. Então, se eu faço a ingestão do substrato e rapidamente a elevação desse hidrogênio, significa o quê? Que as bactérias, em vez de estar lá, passou e lá no intestino grosso começar a digerir e subir o hidrogênio, não, sobe precocemente. Então, elas estão deslocadas, eu estou com super crescimento. E a gente trata isso, a SIBO é a desbiose, né, alteração da flora, então a gente trata com antibióticos para tirar. Então é acessível o cuidado, é possível cuidar. É acessível, né? Eu falo que essa desbiose que faz parte desse supercrescimento das bactérias, ela pode ser tanto quantitativa, ou seja, eu tenho um supercrescimento das bactérias, quanto qualitativo. Qualitativo, eu tenho as bactérias minhas estão normais, estão no lugar certo, mas só tem aquelas bactérias que me digere mal, produz mais gases tóxicos com a metabolização. Boas, né, é igual um funcionário bom e um ruim. Entendi. Estão na mesma função. Um desempenha, o outro não. Entendi. Digo assim, entendeu? Mas não é um problema que dá específico em quem é barada. Pode dar em qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode dar, principalmente as pessoas que já têm o intestino irritável, principalmente as pessoas que já têm intolerância à lactose, quem tem doenças inflamatórias intestinais, intestino preso, porque as fezes ficam muito tempo paradonas no intestino, então muda a flora bacteriana. Isso tem a ver com aquelas pessoas que são celíacas, que têm problema de glúten? Também, porque é muito seletivo no alimento, né? Não pode comer muita coisa, então a flora bacteriana daquela pessoa é diferente. Eu faço uma analogia como se a flora, a nossa microbiota, né? Que hoje vocês estão vendo aí que praticamente é quase que o primeiro cérebro aí, né? Sim, cada dia está descobrindo mais esse eixo, né? Que tudo acontece no intestino, né? Tudo. Começa ali. Então, eu falo que e o interessante é nós termos uma microbiota com vários tipos, cepas de bactérias, não só lactobacilos, não só bifidobactéria, mas composto por várias bactérias boas. E eu falo que eu faço uma analogia que as bactérias é como se fossem os animais, né? Você vê que a gente não acha pinguim em Montes Claros. Não, Pinguim, ele vive só naquele tipo de solo, no gelo, lá naquele lugar. Então, para mim eu ter acesso ao pinguim, ou eu crio um ambiente favorável e trago ele, né? Exato. Ou eu vou lá ver ele. Né? Então, o que é isso? O que é essa analogia que eu faço? As bactérias também. As bactérias que estão nesses alimentos processados, ultraprocessados, são aquelas bactérias que podronas, que crescem em qualquer lugar, só faz mal. Bactérias boas, elas só criam em ambientes especializados. Então, eu tenho que ter contato com vários tipos de alimentos saudáveis para que eu tenha contato com essas bactérias boas que vão colonizar melhor meu intestino e digerir melhor o que eu como. Entendi. Né? Então, tem gente que come muita verdura, mas come só cenoura e beterraba. Então, o que acontece? Vai ter só aquelas bactérias que crescem na cenoura e na beterraba. Então, assim, a sugestão é a pessoa buscar ter uma alimentação mais variada? Mais variada, né? Então, eu na minha alimentação, por exemplo, eu faço questão, às vezes, de comer coisas, legumes, verduras, que eu não tenho costume de comer. Porque tem bactéria que vai crescer só naquele tipo de legume, aquele solo ali. Então, de vez em quando eu como um rabanete. Não gosto de rabanete, mas eu como pelo que aquele benefício, além das vitaminas e tudo, nutrientes, mas pelo tipo de bactéria que cresce ali. Que legal, nunca tinha pensado por esse lado. Assim, às vezes a gente opta em comer alguma coisa, um pouquinho de cada coisa, por saber que tem alguma vitamina diferente. Não, pela flora mas tem a flora também, né? Nunca tinha pensado por esse aspecto, interessante. Vocês veem assim que, por exemplo, manteiga normal, manteiga não cresce, nem mosquito pousa, né, gente? Que tipo de bactéria vai crescer naquilo ali? Nenhuma. Margarina, né? Margarina. Minha mãe fala assim, ó, vocês não ficam comendo essa porqueira, não? Porque nem formiga come, então se a formiga se não nem tá a formiga tá comendo, você vai comer. Tem Por diferença da margarina pra manteiga? É uma coisa que hoje já se discutiu muito, falam-se que a manteiga era muito mais saudável. A diferença em questão de ser saudável ou não, né? Isso aí é aquela luta, briga de sempre, né? É igual ovo, né? No início não pode comer ovo só por colesterol, agora pode comer 50 ovos, não faz mal. Aí um dia eles fazem um estudo que vê que, claro que alimentos, né, sempre não tão processados, igual a manteiga, a margarina, ele é um alimento ultraprocessado que tem só gorduras saturadas, né, então não é um alimento bom. A manteiga é um derivado do leite, né, então para quem não tem intolerância,
É melhor bem. a manteiga, né, que tem vontade em pequena quantidade, do que a Isso. margarina, né? Até porque também a gente não fica comendo quilos e quilos de gordura né, saturada, coisa mais- Exatamente, né? Eu ia falar sobre isso, né? A gente falou aqui sobre a alimentação, que ele é um dos fatores, né, que influencia diretamente nessa questão da digestão e do intestino também. Mas quais os outros hábitos, né, que pode se adequar no dia a dia pra gente prevenir, né, esse tipo de problema? Eu falo que nosso intestino, ele é o que a gente come, principalmente, Sim. né? Então, o bolo fecal nosso, ele é produzido independentemente do que a gente come. Através da digestão da saliva, suco gástrico, suco pancreático, as bactérias vão digerindo isso e vai formando o bolo fecal. Nossa alimentação, nosso estilo de vida vai determinar a qualidade desse bolo fecal. Então, e os movimentos peristálticos. Então, além de comer melhor, isso inclui isso tudo que a gente está falando aí, de alimentos que têm mais fibra, Sim. que ajuda na peristalse, atividade física, porque vai ajudar no movimento intestinal. Pessoas que ficam muito tempo paradas, acamadas, sem fazer nada, o intestino ele para de funcionar. A gente fala que ele faz um ilho paralítico, ou seja, ele fica paradão. Pode ficar até 72 horas, 48 horas para fazer uma Olha digestão, que ele fica paralisado. E sente fome se fica esse tanto de tempo? Às vezes fica empachado, às vezes até não sente. Tem gente que passa o dia inteiro sentado no computador trabalhando e não tem fome, porque ele fica. É como se a digestão ficasse ruim. Olha só. Ele vai no ritmo da pessoa. Né? Se ele não tá movimentando, ele também. Ó, eu Quanto não mais tô- ativo, os mais nossos órgãos, chance eles adaptam de acordo com a Adaptam. nossa rotina. Quanto mais ativo, mais chance mais tem o de funcionar. peristaltismo funciona. Quando a gente faz atividade física, libera a nossa serotonina endógena, né, que ajuda na peristalse, no funcionamento intestinal. Por isso que a atividade física faz bem tanto para a mente quanto para o funcionamento do intestino. Tem gente que relata, eu vou na academia, só ir na academia, eu vou ao banheiro. Depois que eu faço uma caminhada, eu tenho vontade Então de tem evacuar. explicação, né, Tem pra isso. explicação para isso. Então ajuda nisso a atividade física. A ingestão de líquidos também ajuda na composição desse bolo fecal. Eu tenho que garantir que todas as fezes Beber água, né? produzidas Beber água, o gente. povo vai até Exatamente. beber água aqui. sejam hidratadas. Então, a gente tem que tomar uma média ali de 35 ml por quilo de líquido por dia. Então, uma pessoa de 70 quilos tem que tomar em média de 2,5 litros a 3 litros. Isso é no mínimo, né, mínimo, gente? é. O resto é o mais pode, né? Ainda mais na nossa região E o aqui, calorão, né? né? Exatamente. Minha mãe fala de vez em quando, assim, ó, Fernanda, já tomou água? Já lavou seus rins? Que rins não acha Shopee, não. Exatamente. Eu falo a mesma coisa. Então, para você garantir que todas as fezes produzidas ao longo que estão sendo produzidas durante o tempo inteiro são hidratadas. Então, não adianta você tomar esse copão de uma vez e ficar 4 horas sem beber água. Tem que tomar ali, por exemplo, esses 3 litros ao longo do dia. Então, ali, 1 Proporcional, litro né? ao longo da manhã, 1,5 litro ao longo da Eu tarde, faço meio isso. litro ali até dormir, né? É. Então, é ao longo do dia. Tem gente que toma muito de manhã e não toma à tarde. Quase não toma, vai tomar no final do dia, que lembra. É aquele típicas fezes que fica com a ponta ressecada e o resto normal. Que aquelas fezes ficaram duras, na hora que passa no canal, machuca, dói, sangra. E aí começamos a ter outro problema. Hemorroida, fissura. Você falou um É. negócio interessante aí, sabe por quê? Hemorroida, por exemplo, hoje, a maioria das pessoas leva isso aqui, ó, pro banheiro. Pelo amor de Deus, É, gente. dia. Aí Vamos vai pro pegar o hábito banheiro. do brasileiro agora. Aí é desse jeito. Aí todo mundo tá lá. Aí, ao invés, lá em casa, eu já falei isso várias vezes, a gente não usa o telefone assim no banheiro, Não justamente pra pode evitar. levar telefone pro banheiro, Primeiro, porque gente. não é A muito bactéria- higiênico. E não é muito segundo, que realmente você fica mais tempo do que você realmente... Não, deveria gente. ficar. Eu vou no banheiro super rápida. Eu sou rápida, Isso! ligeira, objetiva, resolvo meu problema, não tenho dificuldade. Nunca tive. Mas Ó, tem eu gente... tô achando que Mas tem gente aqui Mas tem gente que a tem relato- carapuça serviu. Eu não, eu Mas ia tem falar. gente que tem relato que fala assim, mas fulano vai no banheiro, é ressecado, que fala isso, né? Aham. Demora. Não, mas às vezes também tá lá, em vez de concentrar no serviço, tem que Tem que fazer. concentrar, Concentra gente. dos memes. Assim nos como a vídeos gente da precisa internet. concentrar pra fazer um exercício, a gente precisa concentrar lá naquele momento especial. Exatamente. Sentou, fez cocô, levantou, foi Eu embora. faço da jeito. Qual Sentou que- na mas hora, a na vontade realidade? não veio, levanta e Eu falo depois assim, mas você volta. foi no banheiro? Eu falei, mãe, minha barriga doeu, eu preciso do banheiro Mas correndo. Fernanda também Eu sou um ela não é caso nem atípico. parâmetro. Aí na hora que eu vou, rapidinho,
rapidão, já resolvi meu problema, Fernanda já não é saiu. Não, fácil. mas você já foi. Eu falei, sou rápido. É isso. Mas assim, qual de fato é o problema da gente ficar muito tempo sentado? Ó, vou falar dois de cara aqui. Principais. Principais. Primeiro, quando você fica muito tempo sentada, que você tem essa vontade de ir lá evacuar, se você fica muito tempo sentada e não consegue, isso inibe o reflexo de evacuar do cérebro. Então, ele passa a não enviar estímulos para a musculatura para ela contrair, nem para o intestino, para a peristalse, para as fezes eliminar. É um feedback negativo. Então, ele inibe o reflexo de evacuar. Aí, como ele inibiu os movimentos peristálticos, você vai ficar sentado lá só fazendo força, porque seu cérebro não está te ajudando na peristalse do intestino, e aí você não consegue. Segundo o grande motivo, as nádegas ficam apoiadas ali nas bordas do vaso e o ânus fica no buraco sob pressão. Então é a pressão. Então é aquela pressão. Aquela pressão. Então, isso aumenta a congestão vascular, aumenta a hemorroida e aumenta a chance de inflamar a hemorroida. E hoje é muito mais comum do que antes. Não sei se é porque também não se falava disso, né? Mas hoje, assim, você vê muita gente jovem com hemorroidas. Não, eu falo que praticamente, gente, pelo tanto que eu já atendi na vida, tanto de gente que eu examino, que às vezes não tem queixa nenhuma, mas chega lá, todo mundo ou tem ou vai ter hemorroide na vida. Um dia você vai fazer um cocô que vai machucar e vai sangrar, um dia vai inflamar. São raríssimas pessoas que nunca vão ter um probleminha ali ou outro de hemorroida. E a hemorroida, ela pode ser considerada uma doença? É uma doença hemorroidária. Hemorroida, todo mundo tem. Né? Hemorroida todos temos. É igual tireoide, né? Eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide. Só que tem gente que não tem a doença causada por aquilo, né? Então, hemorroidas são os vasos que irrigam ali a região do ânus, que são chamados de vasos hemorroidários. Quando esses vasos aumentam de calibre e causam desconforto, dor, sangramento, ardência, coceira, irritação, é que a gente chama de doença hemorroidária. Entendi. E a gente classifica essa doença hemorroidária em 4 graus. Grau 1 é quando essa dilatação desses vasos é só interna. Às vezes a pessoa não sente nada, vai fazer um exame de colonoscopia e vê que tem. Grau 2, cresce um pouquinho mais esses vasos internamente lá dentro do canal do ânus. Quando a gente faz força evacua, ele sai para fora, mas quando termina, ele volta para dentro sozinho. É até perigoso, né? Grau 3, sai para fora, cresce ali, não dá para voltar sozinho, a gente tem que ajudar com o dedo a voltar para dentro. E grau 4 é quando tem aquela pelinha ali o tempo todo exposta, né? Não volta mais para dentro. E isso resolve com cirurgia? Resolve com cirurgia. Eu falo que a indicação cirúrgica é do paciente. Então, tem paciente que tem doença hemorroidária grau 4, que tem aquela pelinha para fora, mas a pessoa não sente nada. Então, essa pessoa não precisa operar. Isso não é câncer, não vira câncer, pode conviver com sua hemorroida. Agora, se dói e principalmente se sangra, é indicação de operar. E todo mundo tem pavor dessa cirurgia, né, Fê? É porque a impressão que eu já ouvi, né, falar de gente que fez a cirurgia e aí questiona, né, que tem que cuidar de um jeito, tem que cuidar do outro, é um pós-operatório muito delicado, constrangedor. Exatamente, né? Então é um pós-operatório sofrido, sempre foi, né? Todo mundo já... Ai, pelo amor de Deus, já ouviu falar de alguma vez? Alguém que operou de hemorroida e morreu, desmaiou no vaso, depois Agora, graças a Deus, né, desde 2022 pra cá, eu tenho feito a cirurgia aqui por laser, né? Então, assim, a gente faz com anestesia local, sedação. Você dorme durante o procedimento, então, não vê nada, corta. O laser de CO2, ele corta, mas é um corte... ele já corta queimando. Cicatrizando. E o corte é muito preciso, então isso dói menos, a recuperação é mais rápida, a pessoa volta mais rápido. Mas tem um pós ainda, né? Tem um pós, mas assim, o nível de dor que na cirurgia de hemorroida convencional, numa escala de 1 a 10 é 12, numa cirurgia por laser é 3, 4. Nossa! Pra quem já tá sofrendo com a dor da hemorroida, não é nada. A maioria dos pacientes, né, gente? Tem paciente que realmente, minha dor foi 10 e tal, dói muito. Isso é um limiar de dor de cada pessoa. Mas a maioria dos pacientes, o limiar de dor cai para menos de 50%. Mas, então de vale fato, muito a pena. O convencional, ele realmente causa tanta dor assim? Causa, porque o instrumento que a gente usa para ressecar, fazer a retirada dessa hemorroida é o eletrocautero. E ele faz uma queimadura também no local. A temperatura ali pode chegar até 180 graus. Então, além da dor do corte, você tem a dor da queimadura. Então, por isso que dói.
demora 30 dias praticamente para a pessoa conseguir voltar para o seu trabalho. Com laser, a pessoa volta em uma semana, na maioria das vezes. Pois é, então a gente sai do celular, do banheiro, Não, evita... Você não precisava passar por Pra isso. você não ter que passar. Já evita, que já é um modo preventivo, né? Já é um modo preventivo. Mesmo que todo Exatamente. mundo algum dia pode ter, mas a gente já pode prevenir. E agir e ter mais naturalidade com isso, né? A gente falar sobre isso. Muita gente, por que as pessoas descobrem problemas tardiamente, como descobrem, na maioria das vezes, o câncer de intestino já em estados avançados? Porque fica sentindo ali, primeiro que tem vergonha. Vai lá, evacua, doeu, sangrou, mas ai meu Deus do céu, já nem vê. Nem quer ver, já Nem dá eu. descarga e fecha o olho. Tampa o vaso. É como Foi se embora. não ver o problema fosse resolver o problema, né? Aí a pessoa nem vê, já tampa o vaso, dá descarga, nem olhou. Não sabe se as fezes estão mais finas, se estão sangrando. Quando viu, fica morrendo de medo de ser o câncer e não conta vai, pra não fala ninguém, não nada. vai. Espera passar. Vai na farmácia, compra uma pomada ou outra. Se passou, pronto, graças a Deus. Não Ou então preocupa. vai lá no PSF, no posto, no Clínico Geral e Isso. fala assim, eu tô precisando de fazer uma bateria aí de exame pra mim É, saber. Mas é, não uma vai bateria de no, mas exame. não vai no específico, Não vai no E né? é uma especialista. parte interessante, eu não sei se é em todo o sistema, mas a primeira coisa que no SUS ele vai pedir pra você é acompanhamento. Exatamente. Ele vai pedir, tá, com qual recorrência está acontecendo, Isso. quais as características. Então, não é algo que ele vai chegar ali, por exemplo, no SUS. Diagnosticar. Porque na maioria das pessoas, as pessoas não têm tanta condição, assim, financeira. Então, recorre ao SUS. E o SUS é justamente isso. Ele vai te pedir uma recorrência. Exatamente. Daqui mês que vem você volta e me fala como é que tá. Então, se a pessoa realmente tiver esse tabu e essa vergonha, Não vai voltar. vai. E tem muita gente que vai no consultório, às vezes, assim. Ah, doutora, eu vim aqui consultar com a senhora porque eu já passei em tudo quanto foi médico e eu tenho hemorroida e já usei esse tanto de pomada. Aí chega lá aquele tanto de pomada na mesa e eu usei esse tanto de hemorroida e nenhuma dessas resolveu e eu vim aqui na senhora pra senhora resolver. Aí eu... Então vamos deitar ali pra me examinar. A senhora vai olhar? Uá! Aí eu... por isso que não resolveu o Uai, problema. né? Tem que olhar, Ninguém ué. olhou. Como é que eu não vou olhar? Porque é igual o coração. Como é que você vai no cardiologista e não escuta o Não, seu não coração? abre, é. Não mede sua pressão. Vai no proctologista, É. vamos examinar o ânus. E quantas vezes o paciente, às vezes, não foi examinado porque, às vezes, já fala, eu tenho hemorroida, me dá uma pomada. E já teve várias situações de paciente chegar lá e não ser hemorroida, ser um câncer de ânus, ser HPV, que dá no ânus, ser fissura, ser fístula. Eu falo que ser hemorroida... Fístula é o Fístula é quê? quando a pessoa tem um buraquinho do lado do ânus e sai pus, que é uma comunicação interna lá dentro do canal. Então, na maioria das vezes, às vezes nem é hemorroida. e Pode a ser outra pessoa coisa até ficou- pior, né? Já teve pessoa que eu tive que já encaminhar direto pra fazer amputação, tirar o ânus, porque era com Meu câncer Deus de do ânus céu. avançado e a pessoa achando que era hemorroida. Meu Deus. Então, E é é uma- complexo, Nossa. viu? Então, teve algum sintoma? Procure um médico especialista ali para poder examinar e descartar qualquer coisa mais séria, né? É um caso que ficou bem conhecido, né, do câncer do colo retal, eu acho que foi esse, né? Foi o da Preta Gil, né? Exatamente, né? Uma pena. E assim, eu não entendo tanto, né, da situação, você vai saber melhor do que eu, mas foi assim, e teve esse movimento todo, né, no Brasil, falando sobre isso, e ela também falou e tudo mais. Ela, não sei se ela chegou nessa amputação, né? Chegou. Aí, quando faz essa amputação, tem que usar a bolsa É. de colostomia. Ela que também é tem- muito é pra sofrida, sempre? né? É pra sempre, Porque não tem no mais, caso né? dela. Ela teve um câncer de reto, um reto bem baixo ali, próximo do canal do ânus, fez uma primeira cirurgia, tirou, mas ficou ainda coisa pra trás, parece que descobriu no estado mais avançado da doença. E tudo começou com pólipo, né? Lá atrás, que é o que que não você tinha tava falando, sintoma, que foi crescendo, algum sintoma inicial que foi um pouco negligenciado. Sim. Até que chegou na situação com o cirurgião já numa lesão avançada, foi operada e teve fez químio, né, no início, Foi. fez rádio antes, né, fez químio, depois foi para cirurgia, ficou lesão residual, depois ela apareceu falando que cresceu, né, de novo, os tumores em várias partes, então ela fez uma cirurgia muito radical, Invasiva. né, teve que fazer a amputação do ânus, retirar aqueles tumores que cresceram em outras partes, então a bolsa de colostomia dela é definitiva e tudo indica, né? A gente não tem muito acesso ao prontuário médico, Sim, a gente sim. vê mais assim os colegas comentando, que indica que ela tá em remissão da doença, né? Não tá sob controle, mas foi muito mutilante, né? A doença para Sim, ela e a gente nem foi. sabe o prognóstico ainda, se vai ter alguma metástase, alguma coisa, né? Mas a gente crê que, se Deus quiser, ela vai
tratar, sim, se curar aí. A fé ela é capaz de movimentar muito. Exatamente. Nós estamos torcendo pela recuperação dela e espero que dê tudo certo, né? Isso. Aí acaba que quando acontece isso com uma pessoa que tem essa visibilidade, traz a visibilidade para outras pessoas pensarem, né? Igual Salão Fantástico e tal. Neguinho da Beija-Flor já teve, Pelé. Aí quando começa a falar, aí as pessoas vão mostrar que é melhor ir lá fazer um exame no médico e tal. E é tão triste que a gente só se dá conta de que realmente a gente negligencia aquela parte quando uma pessoa já teve que sofrer próxima muito, da gente, ou então próxima, ou então a gente realmente, né, tem essa... Porque muitos casos, assim, pode ser que tenha acontecido até com mais pessoas e não repercute tanto com o caso igual de famosos, não, né? e tá acontecendo com mais pessoas, né? Nós não estamos falando de uma doença rara, não, gente. Nós estamos falando da segunda causa de câncer no Brasil e no mundo. Então, assim, ela só perde para o câncer de próstata, de pulmão no homem, e de mulher, primeiro vem o câncer de colo do útero, se eu não me engano. Pele, não? Não, de pele. Melanoma é o mais comum de todos, né? Eu acho que o segundo é o câncer de intestino e o terceiro já é o câncer coloretal. Acho que o primeiro é mama na mulher, né? Acho que é isso. Então, assim, é o segundo ou terceiro, dependendo do estudo. Então, nós estamos falando de um tipo de câncer extremamente comum. Comum, só que as pessoas não falam. E tem vergonha de falar, né? Por isso que toda vez que eu tenho oportunidade, eu agradeço muito mais uma vez vocês estarem me dando essa oportunidade, eu vou falar sobre isso, né? Eu vou sempre... Segunda-feira eu vou estar lá na fábrica de cimento, lá na CSN, falando sobre câncer de intestino. Eu vou nas empresas falando sobre isso, porque a gente... se eu ouvir falar assim na internet, fulano teve... É longe, né? Tá distante. Tá distante, né? Então eu tenho ido muito nas empresas, nas indústrias, falar pra gente... Nossa, se cuida. E ainda mais que é um público realmente masculino, ele não se cuida tanto, ainda mais quando é algo assim, mas... Então, a gente... Qualquer meio de comunicação é o momento de se falar de câncer de intestino. Eu falo que eu não perco a oportunidade, onde que eu tô, de falar assim, você já fez colonoscopia? Você tem 45 anos? Você já fez sua colonoscopia? Mas é uma maneira que você tem, né, de ser instrumento de Deus aí para um propósito maior, de poder salvar a vida de alguém. E já salvamos muitas, viu? Nessa daí, Deus já usou várias vezes para salvar muita gente, viu? De câncer de intestino. O nome, né, da especialidade é um nome difícil e não é tão comum. Sim. Pelo menos aí você vai conversar aí, geralmente as pessoas nem sabem. Mas o que faz um proctologista? E muitas vezes, isso é engraçado, porque o povo confunde muito proctologista com próstata. Então vão, às vezes, no consultório achando que... eu vim pra você fazer... olhar minha próstata. Você não é proctologista? Eu vim pra você olhar minha próstata. Eu vou ter que explicar aqui, não. O coloproctologista, que é o nome correto, né? É grande esse nome, é difícil mesmo. É difícil pra pronunciar. É o médico especialista no tratamento das doenças do intestino e do ânus. Intestino grosso e ânus. Cólon, né? É o colo, o intestino grosso, e procto é o reto e o canal final. anal, o final. Então, coloproctologista é o especialista, né? Então, o proctologista é o apelido, né? Digamos assim, né? E o médico que trata da próstata é o urologista, porque a próstata faz parte do sistema urinário do homem. Então, vem lá rim, ureter, bexiga, próstata, uretra. Então, faz parte do sistema urinário masculino. Mas isso é bom trazer essa diferenciação, porque até eu achava que também cuidava dessa parte. Exatamente. Até porque a preventivo da próstata também é por essas vias. Isso, mas por quê? Porque a próstata, ela é um órgão interno e ela abaula sobre a parede do reto. Então, o urologista usa o toque retal para examinar a próstata que tá lá dentro. E o proctologista para examinar o reto e o canal do ânus. Mas é a mesma via de acesso. Só que aí são especialidades totalmente diferentes, mas acabam usando os mesmos órgãos. Muito legal. Nós estamos caminhando para o fim. Eu já achei muito interessante, muito rápido. A gente nem viu, né? Se pudesse, nós ficaríamos aqui horas. E assim, a gente pode trazer você, né? Seja convidada e já tô convidada, já me convido. Estaremos de portas abertas. Pra gente trazer outros assuntos também, né? Mais específicos e tal. Uma vez que a gente sabe que você é uma referência aqui no norte de Minas, sul da Bahia já, e no Vale do Itajaí também, né? De maneira geral. Mas assim, porque a gente vai desmistificando, né? Sim, vai quebrando os tabus, vai quebrando as dificuldades de acesso à informação. É um acesso de informação também sério, fidedigno, porque você tá além de trabalhar na área, você tem uma clínica, cuida de pessoas dessa maneira.
a gente queria, né, que você deixasse uma mensagem naquela câmera ali de doutora Nayara para as pessoas, né? Uma forma de trazer esse entusiasmo Sim, aí, esse cuidado, esse sim. interesse. Eu sou uma meio que apaixonada mesmo pelo intestino, quem me conhece sabe, eu falo disso por horas e horas e horas. Por quê? Porque eu vejo que o intestino é um órgão, gente, que primeiro ele é o centro de tudo. Tudo começou ali com alguma desordem no intestino que gera uma série de problemas no nosso organismo inteiro, desde depressão, candidíase de repetição e essas desbiose, por aí vai. E o tão temido câncer de intestino também começa por lá. O câncer de intestino hoje já é o câncer nos cânceres muito comuns, quase que o mais comum, e a prevenção é que vai fazer esse câncer diminuir a incidência. Então, eu queria falar para todos vocês que estão me ouvindo que se previnam, observem seu corpo, fiquem atentos aos sinais de alerta. Se você teve uma mudança do hábito intestinal, se você teve um sangramento nas fezes, se você tem uma anemia que ninguém está explicando, procure um especialista. Se você sente dor ou evacuar, isso não é normal. Procure um especialista. O proctologista é um médico especializado para fazer o tratamento dessas doenças e o médico vai te indicar o melhor tratamento, a melhor abordagem para que você fique livre desse problema. Temos que diminuir a incidência de câncer de intestino e através da prevenção, de falar sobre isso, que vamos conseguir. Então, se você está vendo esse podcast, compartilha com seus Sim. amigos, com sua Isso família, com mesmo. sua mãe, com seu tio, com seus amigos, porque você vai me ajudar e ajudar a Deus a salvar muitas vidas. Isso aí, Amém. parabéns, Isso é aí. isso. Deixa o seu arroba aí do seu Instagram, o arroba da sua clínica, para as pessoal pessoas também ver o quiserem entrar em conteúdo. contato. A gente está localizado ali no consultório na Clínica Proctus, né, na Rua Irmã Beata, número 380, no centro. O telefone é 3321-2172 ou 98409-3700. E o nosso Instagram é Clínica Proctus, né, Proctus Clínica, Clínica Proctus. E o meu é doutora Nayara Silva Ribeiro, tudo junto, sem ponto, sem nada. Estarei esperando vocês lá para tirar todas as dúvidas, É isso né? aí. Muito bom. Então, se você, né, sabe que você pode ser canal de bênção na vida de alguém, compartilhar esse conteúdo, compartilhar essas informações, tanto conhecimento rico que a gente trouxe aqui, a qualquer sinal, a qualquer tipo de dúvida, procure um especialista, seja, se você talvez não tenha um acesso de imediato a um proctologista, já procura um clínico, procura compartilhar, né, porque quando a gente mostra as nossas vulnerabilidades, né, a gente está dando oportunidade para a gente ser Alguém cuidado. estender a mão para alguém você e te tirar daquilo. Exatamente. Então, nós estamos encerrando o nosso podcast, o 15º episódio, e eu gostaria que você curtisse e compartilhasse. Nós estaremos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no TikTok e no Instagram, @letscast. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio e ter acesso a mais conteúdos como esse. Bora!